A gente começa falando sobre o presidente Lula, que fez nesta terça a última live do ano, diretamente de Berlim, na Alemanha. A gente chama o nosso repórter André Anelli de Brasília. André, bem-vindo mais uma vez. Quer dizer que essa live teve uma espécie de formato diferente, é isso? Bem-vindo. É isso mesmo, Tiago. Muito boa noite para você, boa noite a todos ligados no Jornal Jovem Pan. Nessa última live do ano, como você disse, né, Tiago, o presidente Lula entrevistou os ministros que participaram da comitiva da série de viagens que foi encerrada com a passagem pela Alemanha. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se mostrou otimista com o cenário econômico para o ano que vem. Apesar do crescimento de apenas 0,1% do produto interno bruto no terceiro trimestre, o que demonstra uma desaceleração da economia, Haddad afirmou que o PIB vai crescer 3% em 2024. Ele atribuiu essa expectativa às pautas econômicas que estão sendo discutidas no Congresso Nacional. Nós vamos crescer 3% esse ano. Nós atingimos uma taxa de juros muito elevada em julho, atingimos um patamar mais alto de taxa de juros e o Banco Central começou a cortar a taxa de juros a partir de agosto. Então eu quero o quê, presidente? Com as medidas que nós estamos tomando no Congresso, o Congresso aprovando as medidas que nós encaminhamos, inclusive a reforma tributária, que vai ser a primeira reforma tributária feita em regime democrático e a mais ampla da nossa história. Mais as leis e medidas provisórias que nós encaminhamos, eu acho que o brasileiro pode esperar uma economia cada vez mais forte. Além da reforma tributária que foi citada pelo ministro, outra prioridade do governo na Câmara é a medida provisória que trata sobre a mudança nas regras de subvenção do ICMS para grandes empresas. A previsão é que os deputados analisem esse texto já na semana que vem. No Senado, o governo quer aprovar o projeto de lei das apostas esportivas. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, ele que já está retornando da viagem com a comitiva do presidente Lula, pode colocar a medida em votação já nesta quarta-feira. Portanto, otimismo com essas semanas finais do Congresso Nacional para aprovar medidas consideradas importantes para o governo, Tiago. André, e no cenário internacional, em relação à diplomacia brasileira, o presidente Lula afirma que quer promover um encontro entre a Venezuela e a Guiana. Como se daria isso? Pois é, Tiago, o Brasil funcionaria como uma espécie de intermediador, né? O presidente Lula segue defendendo uma solução pacífica para o conflito entre a Venezuela e a Guiana nessa disputa pela região do Essequibo, que corresponde a mais da metade do território guianense. Sem citar a animosidade no norte da América do Sul, Lula disse que uma de suas viagens prioritárias para o ano que vem é justamente para a Guiana. Ele afirmou que quer participar da cúpula do CARICOM, que é o Mercado Comum e Comunidade do Caribe. O grupo é formado por 16 países, onde Lula disse pretender discursar sobre democracia, pauta que ele defendeu como necessária de ser abordada nesse próximo destino internacional. É na Guiana uma reunião dos países do CARICOM. Essa eu quero participar porque são, coisa que eu tenho interesse de falar para ele sobre democracia, sobre o sistema ONU, sobre financiamento. O destino nos planos do presidente para o ano que vem é a Etiópia. Lula quer participar do encontro da União Africana, que conta com 54 países do continente. Depois, o presidente disse que quer percorrer o Brasil para conversar com prefeitos e governadores e restabelecer o que ele chamou de respeito e união nacional. Tiago. É isso, André Anelli, com as últimas informações de Brasília, toda essa repercussão ainda da viagem internacional do presidente Lula até já, e chamando os nossos comentaristas. Nelson Kobayashi já está aqui nos estúdios e a Dora Kramer para participar do Jornal Jovem Pan. Dora, boa noite para você. Primeiro te pergunto em relação ao formato dessa live, chamou a atenção sua, e é interessante que, claro, quando o presidente pergunta para os ministros, o clima é de otimismo e há muito direcionamento das respostas. Eu te pergunto, Lula é um bom entrevistador e essa história dele querer ir para a Guiana nesse momento de tensão com a Venezuela? Bem-vinda, boa noite.
Boa noite, Tiago. Boa noite, Nelson Kobayashi. Boa noite a todos. Olha, a live, ela está sendo muito discutida esse formato. Tanto é que o programa vai ser reformulado no ano que vem. Não se sabe ainda qual é o formato, porque esse formato não tem rendido boa audiência, não tem agradado o presidente da República, e essa especificamente ele fez assim uma espécie de uma reunião ministerial, um balanço geral um balanço de final de ano. Agora, do ponto de vista da comunicação, não achei bom, porque o que fixou como mensagem? Nada, né? Várias pessoas falando, perguntas ali. Você me diz, ele é um bom entrevistador? A entrevista que, como não deve, que eu não posso deixar de ser, é chapa branca, e nunca é muito interessante, né? Então, acho que ele quis ali dar uma inovação, mas não achei muito bom, achei que ficou disperso. Quanto à Guiânia, realmente é onde o Brasil pode e deve ter influência. Já fizemos, como país, intermediações de casos de conflitos graves. Em 95, por exemplo, o Brasil teve forte presença, forte papel na mediação de um conflito que chegou a ir para conflito armado entre o Peru e o Equador. E realmente, até por causa das relações do presidente Lula com o ditador Maduro, ele pode ter, sim, um papel primordial, fundamental, melhor dizendo, nessa tentativa de evitar que isso que hoje parece uma bravata do Maduro evolua ou involua para um conflito armado. Kobayashi, você já falou outras vezes sobre a participação da diplomacia brasileira na guerra na Ucrânia, agora no Oriente Médio, e essa possibilidade de estranhamento da Venezuela com a Guiana. De que forma o presidente Lula pode entrar numa discussão como essa, se é que deve entrar? O Brasil tem historicamente, uma posição de neutralidade, né, Tiago? Primeiro, boa noite a você, a Dora Kramer, a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. Só que, ultimamente, o presidente Lula ele tem dado declarações até além daquela posição de neutralidade. Tomou certo partido no conflito da Rússia com a Ucrânia, foi confrontado em relação a isso na viagem que fez à Europa, inclusive, recentemente, no conflito de Israel com o grupo terrorista Hamas, também deu declarações desencontradas com a política diplomática brasileira, né, com a atuação contraditoriamente, inclusive. E agora, em relação a esse conflito que se desenha da Venezuela com a Guiana, o presidente Lula começou errado também. Começou errado pedindo bom senso a ambos os lados. Ora, que bom senso a Guiana não está tendo neste momento? Ela é o país que está correndo risco de ser invadida. O bom senso aqui cabe somente a um desses lados, que é justamente ao lado da Venezuela, ao lado do companheiro Nicolás Maduro, o ditador da Venezuela. E o Brasil vai ter uma posição importante na mediação, se assim a gente pode dizer, dessa relação entre Venezuela e Guiana, dessa intenção de invasão da Venezuela, justamente porque faz fronteira com ambos os países, e não só por isso, porque é a maior potência da América do Sul. E aí, Tiago, ouvi dizer que, por alguns especialistas, que haveria inclusive a possibilidade da invasão do exército venezuelano na Guiana se dar inclusive pelo território brasileiro, vez que a divisa direta de Venezuela e Guiana tem uma densidade de floresta muito grande, ou seja, o Brasil corre o risco até de ver o seu território sendo utilizado para essa invasão, e isso seria, claro, naturalmente, ser conivente com a invasão, que pegaria muito mal. Por isso que o Brasil tem que, primeiro, tomar partido claro contra a invasão do território da Guiana, respeitando a soberania do Estado da Guiana, porque é assim que os órgãos internacionais a reconhecem como um Estado constituído. A partir daí é que, num segundo passo, há a possibilidade de uma conversa. Mas primeiro tem que ter uma posição clara, que ainda não teve. Kobayashi, mas só uma questão. Hoje surgiu a informação de que o governo brasileiro vai mandar 28 blindados para a fronteira com a Venezuela, só que essa chegada vai demorar cerca de 20 dias. Isso faz alguma diferença? Até lá já poderemos ter um conflito ou não, né? Mas em especial na relação com a Venezuela, muito mais do que a mensagem que se passa com o fortalecimento do exército, das Forças Armadas na divisa, é uma relação que já existe, inclusive de amizade, do presidente Lula com o presidente da Venezuela. Acredito que a posição pública e também a direta no privado seja muito mais eficiente do ponto de vista do convencimento do que propriamente
uma mensagem com demonstração de força bélica militar na divisa. É claro que é importante, tem que ter lá para caso haja uma insistência e até uma possível incursão, o território brasileiro esteja de fato protegido, mas a conversa diplomática do presidente com o presidente Lula com o presidente Nicolás Maduro seria muito mais efetivo para resolver ou pelo menos apaziguar, postergar essa situação.